Incomoda o Trump o fato do presidente Lula não baixar a cabeça para ele, não é? Incomoda muito, Leilani, porque é o único, até agora, presidente de outro país ali que tem enfrentado o Donald Trump ali na questão da argumentação, né? Ele sempre fala que não queremos negociar, nós não queremos brigar com os Estados Unidos, mas fala, não vamos ficar de joelhos, nós vamos defender nossa soberania e fica rechaçando a todo momento os ataques vindos do governo dos Estados Unidos. Porque o presidente Lula está correto, né? Não dá para você admitir que outro país volte lá no tempo das colônias, encare o Brasil como uma colônia que tem que obedecer o império, né? Lula já chamou Donald Trump de imperador, ou seja, candidato a imperador, porque imperador ele não é, mas candidato a imperador do mundo. Agora, e o que isso impacta no lado comercial? No lado comercial, a gente percebe que aquelas negociações de alto nível, com as pessoas ali do Brasil diretamente, como, por exemplo, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que cancelou a audiência, a conversa com Fernando Haddad. Isso. Fernando Haddad. O Marco Rubio, que o chanceler Mauro Vieira consegue conversar, mas pelo visto ele também não está muito disposto a ir além de só um bate-papo ali. Então, o que o Brasil vai continuar, a equipe de Geraldo Alckmin, a equipe de Mauro Vieira, é buscar apoio lá fora, como foi uma estratégia bem sucedida, conseguiu ali, quase 700 produtos ficaram fora da lista do tarifaço, seguindo esse caminho, que é o caminho de conquistar o apoio de importadoras americanas para que essas importadoras que têm acesso à Casa Branca cheguem lá, isso está prejudicando o meu negócio aqui nos Estados Unidos, está prejudicando o povo americano. É o caso do café, é o caso da carne, é o caso das frutas. Esses 3 produtos que o Brasil ainda tenta tirar do tarifaço. Os demais, o Brasil fez o plano de socorro, o plano Brasil Soberano, né, ali para você conseguir ali tentar pelo menos atenuar. Agora, a saída é o que eu disse o Jorge Viana, encontrar outros mercados. Porque quem acabou tendo aptidão para exportar é um mercado novo. Não adianta tentar vender no Brasil. Ela encontrou uma forma de ter uma produção voltada para o exterior. E tem que continuar nessa linha. Então não vai sair. Agora, Leilani, por outro lado, se do lado econômico é ruim, do lado político é bom para o presidente Lula. É um momento em que ele está capitalizando positivamente o discurso da soberania, do patriotismo. Exato. Você que falou, né, do patriotismo. Eu acho que a gente usava muito soberania, mas soberania é um conceito mais difícil para a população. Para o brasileiro mesmo, para o cidadão, o conceito mais fácil de entender é o patriotismo. Tipo, é a minha terra, não entre nela. E essa era uma bandeira do bolsonarismo, né, Camila? Pois é. Quem defendia essa bandeira, sou patriota, defendo o país, hoje você tem um filho do ex-presidente, deputado, agindo contra os interesses da pátria. É importante que os brasileiros saibam que os Estados Unidos querem invadir o nosso país. E isso fica cada dia mais claro. Invadir militarmente, não só impondo medidas econômicas covardes e criminosas. O argumento todo se baseia no combate ao terrorismo, como se no Brasil existissem grupos terroristas clássicos. Aqui, os últimos terroristas que nós vimos foram aqueles que atuaram no 8 de janeiro e que no dia 24 de dezembro de 2022 tentaram explodir o Aeroporto Internacional de Brasília no Natal, com um caminhão de combustível. Boa parte deles está sendo condenado agora. Esses são os terroristas que o Brasil tem, bolsonaristas. Mas essa lógica de células terroristas que levou os Estados Unidos à guerra ao terror a partir de 2001, levando à morte de mais de 5 milhões de pessoas, destruindo o Iraque, Afeganistão, Iêmen, Paquistão, quer ser trazida para o Brasil. Por quê? Porque agora o Trump tirou da cartola uma ideia de que facções criminosas que devem ser combatidas pela segurança pública são grupos terroristas. Sendo grupos terroristas, autoriza com que os Estados Unidos possam invadir com seu exército, com a sua força aérea, qualquer país do planeta que tenha alguma facção criminosa. E é interessante que ele só considerou facções criminosas como grupos terroristas aqueles grupos que existem na América Latina. Ele não se preocupou com a Camorra na Itália, com a Yakuza no Japão, com a máfia turca, não. Ele se preocupou e a única preocupação dele é a América Latina. Que, aliás, um secretário dele disse que é quintal dos Estados Unidos. E aí a gente tem um deputado ganhando milhões de reais para não trabalhar e prejudicar o nosso país. Não por acaso o Brasil é o primeiro país em água potável do mundo. Não por acaso o Brasil é o segundo maior país em reserva ambiental em termos de florestas. Não por acaso o Brasil tem 98% da produção de nióbio. Não por acaso o Brasil tem 23% das terras raras. Todos elementos utilizados na tecnologia. Não por acaso o Brasil é o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Por que será que o Trump está tão preocupado com o Brasil?
com a suposta democracia que está sendo atacada. Justamente ele que agora quer definir o que as pessoas vão colocar nos museus dos Estados Unidos, que sitiou Washington, que colocou o exército contra a própria população, que está agora dizendo que mulheres, provavelmente no futuro, não poderão votar nos Estados Unidos. Esse é o grande preocupado com a democracia, aquele crápula que retirou 400 livros de acesso ao público nos Estados Unidos. A tal liberdade de expressão. Quem criticar é deportado do país. Quem criticar ele nas redes sociais não pode entrar nos Estados Unidos. Isso é democracia e liberdade de expressão? A quem serve a extrema-direita brasileira bolsonarista? Qual o objetivo de colocar o nosso país numa situação dessa? Hoje, o presidente Lula, felizmente, assinou um decreto garantindo 30 bilhões de reais para os empresários e para o agronegócio prejudicados pelo Eduardo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, pela extrema-direita. Graças ao presidente Lula, nós não perderemos emprego. Graças ao presidente Lula, nós teremos um país soberano, que é respeitado no mundo inteiro. E nós não baixaremos a cabeça para a extrema-direita fascista global que quer se apropriar da nossa riqueza e por isso precisa desestabilizar o nosso país para colocar um testa de ferro para que ele possa retirar nossas riquezas. É disso que nós estamos falando. Quem defende de fato a democracia e quem defende um golpe de Estado maquiado de suposta democracia, de alguém que no seu país tem prendido inclusive deputados porque discordam, pelo simples fato de discordar, não cometeram nenhum crime. E aqui eles querem dizer que estão defendendo a liberdade de expressão, que não aceitam que as Big Techs sejam controladas. É uma falsidade, é uma hipocrisia, é uma pouca vergonha. E nós, patriotas de verdade, e não patriotas da Shopee, a gente tem que se posicionar, falar duro, denunciar e alertar a população do Brasil. Quem está ao lado do emprego, quem está ao lado da nossa nação e quem é entreguista, quem é capacho dos Estados Unidos. A atitude covarde do governo dos Estados Unidos, que é apoiada, orquestrada pelo clã Bolsonaro que montou esse escritório de lá, não tem nada a ver com Mais Médicos, tem a ver com a tentativa de intimidar quem não baixa a cabeça para Trump, quem não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Aliás, Trump ataca e persegue quem defende a saúde, a ciência, desde o começo do governo dele. Ele persegue pesquisadores norte-americanos que estão desenvolvendo vacina nos Estados Unidos, cancelou contrato com empresa dos Estados Unidos que desenvolve e produz vacina, cortou recursos das universidades, saiu da Organização Mundial de Saúde, atacando a Organização Mundial de Saúde. Qual ataque ele faz sobre a OMS? Saiu de fundos de desenvolvimento de vacinas. Agora, eu, como ministro da Saúde, eu vejo essas atitudes hoje contra a minha filha de 10 anos, contra a minha mulher, como uma atitude covarde, mas essas ações de Trump como uma oportunidade aqui do Brasil de cada vez mais fortalecer sua capacidade nacional. Ontem a gente estava inaugurando a Hemobras, fazendo com que o Brasil tenha 100% de capacidade de produzir medicamentos hemoderivados que antes a gente importava. Estamos atraindo pesquisadores que estão saindo dos Estados Unidos, que foram cortados seus investimentos e sentem perseguidos lá para colaborar com projetos aqui no Brasil, seja com as nossas fundações públicas, com as universidades, com empresas nacionais, privadas, com empresas internacionais, privadas, que fazem projetos de desenvolvimento aqui no Brasil, apoiados pelo Ministério da Saúde, atraindo esses pesquisadores. Ninguém vai baixar a cabeça, nem se submeter a essas atitudes absurdas do governo Trump, muito menos do escritório de lobby da traição do clã bolsonarista lá nos Estados Unidos, e vamos superar essa situação, fazendo com que o Brasil seja cada vez menos dependente de qualquer país do mundo para garantir a saúde para o seu povo. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, o que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo. E é interessante que o Donald Trump utiliza, num relatório, alguns exemplos do porquê que ele precisava dominar Washington, que segundo ele, o que é uma grande mentira, já comprovada, os índices de violência estão muito altos. É uma mentira. Washington nunca esteve tão segura quanto antes dele fazer esse ato, mas ele precisava de um argumento. E quais foram os estados que ele utilizou dentro do seu relatório para dar como exemplo de péssima gestão? Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Roraima. Todos estados administrados pela extrema-direita bolsonarista.